E aí, gurizada, beleza? Mais um episódio do Case de Fracasso. E eu quero dedicar esse episódio à memória de um amigo que partiu na semana passada. Meu amigo Everton Bloomberg. Ele ia fazer esse ano 39 anos. Coincidentemente, ele fazia aniversário no mesmo dia que meu pai, né? 6 de dezembro. Era um cara divertidíssimo. Era um cara muito criativo. Ele era publicitário, né, de formação e ele sofria de diabetes. E em 2016 ele perdeu a visão, começou a perder a visão, começou a ficar cego e ele virou um exemplo de superação, que ele começou a fazer muitas coisas foda, fez panificação, ele fazia pães, né, jogava futebol de cegos também. Tem no YouTube até saiu uma matéria de um jogo entre pessoal jogar futebol de cegos, né, e pessoal do futsal que jogando de olhos vendados, se eu não me engano, acho que é isso. E o Everton tava lá. E, cara, é um cara que vai deixar muita saudade, né? Esse episódio eu dedico ao Everton e ao mesmo tempo eu quero aproveitar essa deixa que o motivo do Everton ter perdido a visão foi que ele era diabético e ele não se cuidava como deveria se cuidar, né? Uh, ele viveu a vida, ele viveu, né? Curtiu, mas isso teve um preço. Então, pessoal, se vocês conhecem alguém que tenha diabetes, se vocês são diabéticos, pessoal, cuidem-se, preservem-se, sigam as recomendações médicas. Uh, Cara, não metam o pé na jaca, sabe? Se preservem, cuidem das suas vidas. Elas valem ouro, né? O Everton partiu, mas a família, os amigos, pô, cara, é ruim ter saudade das pessoas, cara. É ruim demais. E o Everton, mesmo que a gente, de tempos pra cá, a gente tivesse perdesse um pouco o contato, né, por coisas da vida, normal, sabe? Vai passando o tempo e às vezes o distanciamento acaba acontecendo de amigos em que tu tinha uma intensidade maior. Com o Everton, assim, a gente se falava pelo WhatsApp, né? Volta e meia, sempre a gente se falava, até nos dias que ele ficou meio mal no ano passado, a gente, pô, se conversou bastante pelo WhatsApp. E, cara, eu guardo com carinho isso, cara. Eu guardo com carinho. Não deu, não. Por mais que fique aquele sentimento de, pô, cara, pô, a gente podia ter se visto, cara, não deu. E a vida é isso, né? A gente não pode também se martirizar, não pode se culpar, né? Pô, a nossa vida tem que seguir em frente e ter que lidar com essa saudade, cara. Isso faz parte do nosso ciclo da vida, né? Uns vão primeiro, um dia chega a nossa vez, mas até chegar a nossa vez a gente tem que viver cada dia com o objetivo de viver o amanhã, também de viver para o amanhã. Então, pessoal, cuidem-se, né? Se preservem, lembrem sempre que existem pessoas que nos querem bem e vale muito a pena pensar nisso. Conversem, se entendam com as famílias, bola pra frente. Vamos lá. Cara, é tanta coisa que eu queria falar nesse episódio que eu vou ter que acabar escolhendo alguma pauta aqui. Eu não fiz pauta, né? Já começo por aí. As últimas semanas foram bem corridas. Tô com 5 trabalhos, né? Tem 5 TCCs para formatar esse semestre, né? Até tô aceitando trabalhos ainda, para quem quiser me contatar para fazer um orçamento, pode me chamar, tô aí. 5 trabalhos do direito, inclusive, né? Recomendações, né? Sempre muito importante. Né? Agradeço até a Stephanie, né? Stephanie Maluchevski, que já me indicou vários trabalhos. Né? E eu quero também mandar um abraço especial para o meu amigo Fagner Cabreira, o 57 da minha turma
do quartel, né? Da primeira 2009, da base. Né? O Cabreira, o nosso xerife do nosso pelotão. Gente boa, encontrei ele no mercado, esses dias tava trabalhando também, e ele tá no mesmo bar que eu, tá estudando uma parada, trabalhando com outra nada a ver, mas espero que logo logo ele, né, se coloque onde ele quiser. Boa sorte, Cabreira, né? Boa sorte, Cabreira. Sucesso. E falando nisso, comecei a fazer o meu estágio supervisionado, cara. Pô, olha que maravilha, né? Nas últimas semanas eu tava me dedicando bastante com os estudos do semestre, né? Das unidades, né? São 4 unidades de cada disciplina, né? De cada disciplina são 4 unidades, né? Estudei bastante, foram 3 questionários esse semestre, gabaritei 2 e eu errei uma questão, né? Então, rendimento bacana, posteriormente das provas. E na minha disciplina de estágio, comecei a fazer meu estágio, cara. Pô, tá sendo uma experiência bem bacana, né? Eu vou detalhar aqui para vocês, né? Não vou me expor tanto assim, porque, né, pra não chegar na escola. Se bem que se chegar também, eu não tem nada de mal para falar, né? O pessoal lá é muito legal, né? Os professores, muita gente boa. O professor que tá que eu tô fazendo a observação hoje, professor muito dedicado, né? Só que, né, gurizada, vocês sabem como é que é, né? Tô fazendo o meu estágio numa escola da rede pública de ensino. Aí vocês imaginam como é que é o caos, né? E eu fui uma eu fui uma criança que terminei meu meu ensino fundamental, terminei na rede pública, terminei numa escola do interior. E é muito engraçado, cara, tu tá no outro lado desse prisma e tu observar. E hoje, assim, hoje o cara começa a entender os ranços que os professores tinham da gente. Porque, cara, eu tô fazendo meu estágio com turmas do sexto ao nono ano, no turno da tarde. Aí vocês imaginam a piazada que é. E é muito maluco, cara. São turmas assim que por vezes são muito caóticas. Principalmente sexto ano. Cara, a criançada, meu, é um bando de furacão, mano. A gurizada não para quieta. E ainda mais que assim, eu lembro que quando eu fazia, quando eu estudava, quando eu era criança e na disciplina de história, era bagunça, pra gente, na época, era muita decoreba. Então era um troço meio que, pô, muito chato. Tu ficar decorando eventos, tu ficar decorando datas, efemérides. Efemérides, pra quem não sabe, efeméride é data comemorativa, né? Então, pô, tu tinha que saber personalidades, quem foram, e não tinha uma introdução boa. Essa é a real, assim. Eu fui ter mais ou menos essa noção no do segundo ano em diante. Que aí eu comecei a sentir água bater na bunda, né? Com troca de colégio, né? Saí lá do interior, né? Com média 5, ainda com média 5 no primeiro e no segundo trimestre. Cara, lá na grota, lá eu fui mal pra caralho. Eu tirava 3 4 de matão mesmo, matava muita aula. Matava a aula full. Só que chegava no final do ano, dava um gás e beleza. Só que daí quando eu saí lá do interior, voltei pra Canoas, eu fui estudar num colégio que a média é 7. Então tu imagina o perrengue. Ainda mais que eu cheguei na metade do trimestre e tava muito adiantado aqui. E eu atrasadíssimo, então peguei 9 provões no segundo ano. Ali eu vi que pô, eu precisava muito mesmo estudar. Aí me dediquei lá, dei um gás, fiz aula de reforço e pá, cheguei lá, consegui passar. E o terceiro ano foi muito tranquilo, porque eu já estava mais ou menos sacando como é que funcionava o colégio. Aí eu, né, parei um pouco com os bolinhos, com as conversas e tal, sentava na frente da classe, né, pô, pra pegar bem os conteúdos, que uma coisa que eu sempre detestei, eu sempre detestei tema de casa, eu sempre detestei trazer tarefa pra dentro de casa, que em casa, o que o cara quer fazer em casa? Quer dormir, quer jogar videogame, quer andar de bicicleta, quer estar com os amigos,
E, cara, eu fazia o máximo pra terminar meus trabalhos na sala de aula. E assim eu me dava bem, tirava as dúvidas com o professor, perguntava, né? Em casa era muito difícil eu fazer tema de casa porque eu fazia na aula mesmo, aproveitava aqueles 15 minutos de migué no final da aula e dava um gás ali, era bacana. E, cara, voltando pra hoje, pra essa gurizada, cara, hoje não, né? Agora já é quinta-feira, mas ontem, né, na quarta, eu observei alunos do sexto e sétimo ano. Cara, é assim, é um caos, é um caos. E aconteceram coisas bem engraçadas, assim, porque, tipo, eu tô na terceira semana de observação, né? Vão ser mais ou menos umas 4, 5 semanas de observação. Eu tenho que fazer 35 horas, né? Entre 20 e 35 horas de observação e entre 5 e 20 horas de prática, né? Eu vou fazer 35 de observação e 5 de prática para não atrapalhar o andamento da matéria, para não atrapalhar o professor, né? Para não tomar as horas dele e tal e seguir nos conformes. E hoje de manhã não, desculpa. Nos primeiros períodos, né? São 4 períodos que eu faço na quarta-feira, 2 na quinta e 4 na sexta. E aí, cara, nos primeiros períodos de quarta-feira eu pego o sétimo ano, né? Sétimo ano, cara, começou assim até, né, comparado com as outras semanas, começou tranquilo. O meu professor passando matéria no quadro, né, o pessoal copiar e ele explica. E foi tranquilo, começou. Aí, cara, é um efeito cascata, o zoom, 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 que um começa a conversar com o outro e o troço começa a escalonar. Começa a gurizada, tipo, o povo vira um zoom, 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 um troço caótico. Assim, eu tô evitando ao máximo me manifestar, interagir com a piazada, que assim, eu tô estudando a piazada para entender o que eu posso fazer na minha intervenção, né? Para aprender, para reter a atenção. Porque o que acontece? Escolas do estado, aqui em Canoas, quando é muito dentro do bairro, os recursos são muito escassos. Então a intervenção, a aula em si acaba sendo meio maçante, sim, porque, cara, é um quadro, né, uma lousa e, cara, uma lousa, caneta ali, pincel atômico e escreve ali e a gurizada copia, o professor explica e basicamente isso, né? E a minha função agora é observar, tem que olhar, eu fico olhando, eu sento num canto ou do lado do professor ou do lado do quadro e fico prestando atenção na dinâmica, né? E aí eu tava sentado assim, fica a mesa do professor lá num canto da classe e eu tava sentado do lado da porta, né? Do outro lado. E aí voou uma caneta em mim, pegou a caneta em mim. E cara, quem me conhece sabe que que eu sou bem sarcástico, que eu sou bem eu faço às vezes uma feição meio séria, mas depois, pô, eu deixo claro que eu tô brincando, né? E aí voou uma caneta em mim, pegou uma caneta em mim e eu juntei a caneta do chão, peguei e tinha um bolinho de gurizada sentado no canto da classe, bem na minha frente. Eu peguei a caneta, juntei e eu olhei pros piá assim: de quem é essa caneta aqui? Peguei e falei: sério, né? De quem é essa caneta aqui? Aí ninguém se apitou, né? Aí eu. Quem é que jogou essa caneta aqui? Aí, automaticamente uns 3 4 guri apontaram pro mesmo, assim, apontaram pra um guri só. E aí, cara, os gurizados X9, né? E aí, e eu perguntei assim: ô meu, essa caneta aqui é tua? Aí o guri: sim, sim, é minha, meio encabulado, né? Sim, sim, é minha, é minha. Tá, e por que tu tocou em mim, cara? E ele: não, não, é que eu queria jogar no outro. Aí, tipo, em vez de, sei lá, cara, em vez de pedir desculpa, não sei, sabe? A gurizada nessa fase é muito mais educada, né? Meio, tem uma coisa meio que dá uma petulância, principalmente quando estão de bolinho, né? Quando estão aglomerados, meio que criam na cabeça deles uma certa autonomia que não tem em casa, quando tem a autoridade dos pais, né? Inclusive, molecada bem desrespeitadora, mas, cara, o ensino tem dessas. E eu peguei a caneta assim, ó, meu,
Peguei falando sério, não, meu, olha só, escuta aqui. Aí depois deixei claro, não, meu, só evita jogar a caneta, cara, porque se o professor olhar, ele vai te xingar. Aí eu dei aquela aquela chicotada psicológica, né, pedagógica. E o guri, não, desculpa, senhor, desculpa, desculpa. Aí beleza, né, cara, e a aula seguiu normalmente. Aí eu vi que o guri encabulou porque ele começou de fato a prestar atenção e começou a copiar o conteúdo, porque ele tava na zoeira, sabe? E, cara, uma coisa que eu percebo muito é que às vezes é só tu dar uma atenção, cara. Só tu conversar, só tu interagir. Porque tem perfis de profissionais, tem perfis de pessoas. Eu sou uma pessoa que, quando eu tô no meu canto, eu gosto de ficar no meu canto. Mas quando eu tô incumbido de interagir com a gurizada, principalmente a gurizada mais nova, que é uma gurizada que muitas vezes tá muito dentro do espectro da incerteza, da dúvida, e às vezes tem receio de perguntar e tal. E, cara, às vezes o gurizada só quer uma ajuda. Só que às vezes tem vergonha de pedir, medo da desaprovação de quem tem que dar resposta, ou medo de ser zoado pelos amigos. Aí eu lembro que o professor estava passando um conteúdo hoje sobre a civilização maia. E aí tinha um trecho do conteúdo que ele passou no quadro que dizia que a civilização era encabeçada pela nobreza, né? Esse mesmo piá perguntou pro outro que tava do lado dele: Meu, o que tá escrito lá? É encabeçada. Aí o guri, sim, é encabeçada. Ele, né? Não pode ser, que palavra estranha. Encabeçada. Daí ficou na dúvida. Eu me apitei, né, cara? Mano, é encabeçada. É assim, ó, encabeçado é o que tá em cima. Cabeça, sabe? Cabeça, cabeça, cabeça tá acima do corpo. O que tá acima na civilização maia? É a nobreza. E o resto tá embaixo. Aí o guri, entendi, entendi. Obrigado, senhor. Tá ligado? Tipo, às vezes é só isso, cara. É uma ajudinha, é um empurrãozinho que às vezes o moleque fica com vergonha de perguntar, sabe? E eu era assim também, eu não gostava porque eu tinha medo de passar vergonha. Hoje não, hoje o cara mais velho, o cara sabe que se o cara não perguntar, ninguém vai tirar a tua dúvida, ninguém vai entrar dentro da tua cabeça e descobrir que tu tem um monte de dúvidas, né? É aquele clássico, né? Tipo, quando o professor dá uma explicação, aí pergunta, alguém tem alguma dúvida? Ninguém diz que tem. Porque, tipo, o troço tá muito recente na cabeça da piazada. E depois talvez pergunta, né? E a outra também que foi no sexto ano. Cara, sexto ano é inferno na Terra, mano. Sexto ano é loucura. É loucura. Parece que tu tá num episódio daquele desenho Rugrats, sabe? Meu, é um bando de maluco, cara. É um bando de nenê maluco, sabe? Que é aquela gurizada, tipo, meu, piazada, piazada total, sabe? Piazada ali na casa dos 12 anos, 11 12 anos. Só que essa turma que eu peguei, cara, tem dois moleques de 15 anos, cara. Aí tu imagina o abismo. E é uns moleques, assim, aqueles moleque bobo, sabe? Normal. Normal, moleque bobão, sabe? Que fazendo gracinha. Cara, era mais ou menos eu quando tava na sexta, sétima série, sabe? Que é basicamente isso, cara. E aí os moleque, pô, zoeirão, turma do fundão, sabe? E ok, beleza, os moleque aloprando na aula e, cara, não só os dois moleques, mas a turma toda. Turma toda assim, caótica. E o professor, ele não é que ele seja passivo, sabe? Mas é que é o perfil dele, ele é mais calmo, não quer criar conflito. E tá beleza, né? Talvez algum tipo de vacina, não sei. E aí no final da aula, né, gurizada bota as mochilas nas costas, fica naquela ansiedade de ir embora de uma vez, de bater o sinal, e fica tudo na porta. E o professor fechou a porta, né? Porque a gurizada tava se passando, tava saindo pro corredor. O professor fechou a porta e ficou ali a gurizada tudo se aglomerando e tal, palhaçada, gurizadinha. E eu tava lá no fundo da classe, sozinho, né? Com meus braços cruzados, de pé, esperando dar o sinal também, né? Pra não atrapalhar ali a zoeira da gurizada, né? Pô, é o momento deles, né, cara? E aí, um desses moleque aí,
que eu não vou dizer o nome, lógico, né? Mas um desses moleque, eu vi que ele tava coxando o professor me olhando. E aí, mas deduzo eu que o professor tenha falado meu nome, né, pra ele. Aí o guri. Aí o guri pegou, olhou pra mim, se rindo todo ele. E aí, Geizão, beleza? Eu olhei pra ele sério, né? Lógico, né? De zoeira, né? Mas, né? Pra criar uma tensãozinha ali pra ver qual é que era. E eu, que é? Beleza o quê? Como assim? Aí o guri, não, tá tudo bem contigo, beleza? E eu, pra que tu quer saber, cara? E ele, não, só saber se tá tudo bem. Aí eu peguei e falei, né, zoeira, né, tá tudo certo, não sei o quê. Aí eu, né, fui. Aí eu peguei e fui ali entrosar com a piazada ali, né? E aí fui principalmente nesses mais velhos, né? E aí eu perguntei, né, de. Aquela alfinetadinha assim, né? Eu, pô, cara, quantos anos tem, brother? Ele, eu tenho 15, senhor. Eu, 15, mano? O que tu tá fazendo aqui, cara? Ele, cara, é que eu, no passado eu rodei por falta. Aí um outro amigo dele, né, também, mesma coisa, né? Eu também rodei por falta. Eu, gurizada, pô, olha só, meu, pô, olha o tamanho de vocês e o tamanho do resto da gurizada, meu. Pô, aí eles, pô, cara, não, esse ano eu vou fazer um ensejo, tal. E o outro, eu também, né, pô, vou fazer um ensejo. Eu, cara, tá, tudo bem, vocês vão fazer um ensejo, mas sabe que o ensejo vocês vão ter que estudar, né, cara? Que eu vi que vocês não estão anotando nada no caderno. Vocês vão ter que estudar, né? Eles, sim, não, a gente sabe, tal, não sei o que, né? E eu tava, mas e o que vocês fazem, tá ligado? Que vocês ficam matando aula aí, jogando um verde, tá? Por que você matou uma aula? Mas dá uma volta, né? Pô, pegar as guriazinhas e tal, né? Sabe? Aquela coisa de moleque bobo, sabe? E eu, tá bom, cara. Mas, cara, por que vocês não prestam atenção na aula do professor, cara? Cara, que não sei, é muito chato às vezes. E eu, mas vocês sabem o que. Você sabe o que é o conteúdo ali, cara? A gente não anota e tal. Aí eu, meu, tá, vamos fazer o seguinte. Aí eu peguei e chamei, tá, olha só. Ali fala em fósseis. Você sabe o que é um fóssil? Aí um deles, assim, esse mais bobão, assim, não sei, senhor, não sei. Aí o outro já, tipo, pô, já foi, né? Fóssil é osso, né, professor? Aí, ó, viu? Como é que vai dizer que não sabe nada, cara? Porra, como é que vocês vão dizer que são burro? Tá ligado? Alguma coisa vocês sabem, cara. E uma coisa vai levando outra. Aí o professor tava explicando, né, as hipóteses que. As hipóteses da vinda do ser humano para as Américas, né? Daí eu comecei a conversar com o gurizada, assim, ó. Tipo, o professor mostrou 4 hipóteses, aí eu fui mostrando uma por uma, assim, desenhando um mapa imaginário na parede, sabe? Aí eu, pô, sabe quais são os continentes, né? Perguntei pro guri, tá, né, pra um deles, né? Eu sei. E eu, tá, aqui é a África, né? E em cima, não, em cima é a Ásia, a Europa. Ele foi me dizendo. Aí tá, aí aqui ó, entre a América do Norte, aliás, entre a Ásia, se pegassem da esquerda para direita, entre a Ásia e a América do Norte tinha o Estreito de Bering, que era como se fosse uma placa de gelo, e aí o pessoal pode ter vindo por aqui, ele, bom, não sei o que, aí tu vê que é aquilo que eu tava falando antes, às vezes é só questão de tu tirar o moleque da zona de conforto dele, sabe? E fazer o moleque pensar, sabe? Pode ser uma coisa meio boba, uma coisa meio bobalhóide, assim, mas às vezes é só um pequeno impulso. E daqui a pouco já muda um pouco a autoestima. Né? Não vai mudar, tu não vai tornar um moleque inteligente, inteligentão, não sei o quê. Mas, cara, vai dar um up, meu. Vai dar um estalo que, pô, olha só, eu sei disso. Eu não tenho a cabeça oca e não sou burro como dizem. Porque, pô, um moleque de 15 anos no sexto ano é brabo, né, cara? Mas ao mesmo tempo é brabo, tem algum motivo, cara. Alguma motivação pro moleque não quer estar na aula. Talvez o moleque não é cobrado em casa. Talvez o moleque, pô, perguntei, pô, e aí, tá, vocês vão fazer um ensejo. E aí, o que vocês vão fazer? Trabalhar, né, senhor? Pô, trabalhar, tá, beleza, quer trabalhar, só que se tu termina o colégio, pô, mais portas vão se abrir. Sim, claro, né? Pô, não sei o que. Tá, mas tá bom, beleza.
vão aceitando e vamos ver o que vai dar, né? Quem sabe muda de ideia, mas sem aquela utopia de achar que, pô, vai mudar o mundo, vai revolucionar. Não vai, não vai. Não vai porque, cara, tudo bem, pode ser uma coisa, pode ser uma possibilidade, mas é uma relação simbiótica, né? Se a sociedade tá mal, cara, a educação vai também, cara. E não adianta tu mudar a educação se o moleque vai chegar em casa e vai ter um pai cagando pra ele, ou não tem o que comer, ou sei lá, a família tá passando perrengue, sabe? Treta familiar, às vezes o moleque não quer estar em casa, e tudo isso o cara tem que entender, né? Então tem que suavizar esse contato, tem que tornar a conversa. Não pode ser uma coisa que nem era na minha época, não pode ser uma coisa unilateral. Tu tem que, pô, escutar e saber a hora de falar, sabe? Saber o que falar, como falar, quando falar e ouvir mais a gurizada. Eu penso assim, tá ligado? Eu acho que talvez esse seja um caminho. Beleza, gurizada? Obrigado aí a todos vocês que ouviram, né? O episódio passou um pouco do tempo que eu costumo gravar. Se quiserem me ajudar também aí a manter o podcast, né? Pode me ajudar lá no Apoia-se, apoia.se/fracassado, ou meu Pix, jasonmunhoz@hotmail.com. Agradeço a todos vocês pela audiência. Até o próximo episódio e tchau.